Agora é com enorme prazer que convido o cirurgião plástico pelo consagrado Instituto Ivo Pitangui, especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, residência de cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, formado em Medicina Integrativa pela Universidade do Arizona, Dr. Rodrigo Duprá. Senhoras e senhores, uma belíssima tarde a todos vocês. É uma honra enorme, gigantesca para mim estar aqui, de onde justamente tudo começou. Então, parece que passa assim de uma maneira, né? Talvez vocês me vendo aqui no palco falem assim, nossa, parece que eu estou tão distante de vocês, mas não. Quanto menos vocês esperarem, esse tempo passou. E para mim olhar todos vocês aqui e sentir, né, a serra, a brisa do mar, quando eu estava chegando aqui, eu falei, acho que foi um dos grandes, gloriosos anos da minha vida estar aqui e poder aprofundar nos estudos do corpo humano. Então, é uma honra muito grande estar aqui, é uma honra poder falar alguma coisa para vocês da minha experiência, e justamente em um momento que é muito importante da vida de vocês, que é quando vocês começam a determinar aonde vocês vão aprofundar ou não. Como vocês vão ver, a gente vai dar uma passada nessa palestra muito rápida, como a gente chegou até aqui como seres humanos. Quando a gente pensa, eu vou estudar medicina, raramente a gente tenta olhar como que o corpo humano, como que todas as moléculas, como que todas as substâncias chegaram até aqui. E aí eu preparei uma aula para vocês que eu demorei alguns anos para unir todos esses conceitos, porque, para mim, eu gosto sempre de entender uma visão macro de um assunto. E quando eu estou numa visão micro, você estuda só hepatologia, você estuda só a parte de microbioma, você estuda imunologia, a gente estuda tudo ramificado. E a gente se perde um pouco de onde aquilo veio e como é que tudo vai fazer uma maionese e se tornar um todo. Então, eu vou falar para vocês um pouco aqui da importância que cada um de vocês ganhou do universo e da determinação de vocês. Qual é a importância da gente conseguir estudar e ter a possibilidade de tratar um outro ser humano? Então, tudo começou com um pontinho. Se a gente pudesse pegar tudo que você conhece nesse mundo, era um ponto menor do que um átomo. Em uma fração de segundos, milionésimo do milionésimo do milionésimo do milionésimo segundo, houve uma grande explosão. Nessa grande explosão, um pouco depois dessa grande explosão, alguns segundos depois, os átomos começaram a se formar. Mas tudo era muito calor, era muito instável. Os átomos, logo que se formavam, eles não conseguiam ficar entre si juntos. E demorou pelo menos aí uns 300 milhões de anos para a gente conseguir ter algo um pouquinho mais formado. Então, depois de mais ou menos uns 400 mil anos, a gente já tinha alguns átomos em formação, e o primeiro átomo que surgiu foi o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele conseguiu fazer algumas junções entre si, e choque, colisões, eles formaram os átomos de hélio. Os átomos de hélio formaram as primeiras estrelas. E por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. As primeiras estrelas conseguiram dar origem a dois grandes elementos que a gente tem no nosso corpo todo, que é o oxigênio e o gás carbônico. Todas as moléculas que você tem no teu corpo, toda a energia que a gente pode usar na Terra, a gasolina que você põe no teu carro, surgiram no nosso planeta nesse momento. No momento do Big Bang, é onde a energia do universo pode dar a nossa vida. Então, a gente já tinha, nessa época, carbono e oxigênio. Mas a gente tinha um problema. Essas estrelas eram grandes usinas nucleares. Nessas estrelas, existia a fissão e fusão de muitos elementos. Então, a gente conseguia formar carbono, conseguia formar oxigênio, conseguia formar outros elementos leves. Mas elementos como zinco, ouro, cobre, eram muito pesados para ser formados nessas usinas nucleares. Então, surgiram as supernovas, que é basicamente a explosão da usina. Se a usina não tem energia o suficiente para formar esses elementos, vamos explodir essa usina. E a gente explodiu essa usina, que é a morte dessas estrelas, e a supernova. As supernovas, elas permitiram com que a gente tivesse no mundo
os micronutrientes. Você vai numa loja de suplemento e compra um multivitamínico que tem minerais, você está comprando coisas que surgiram nas supernovas, na explosão dessas estrelas. Zinco, o ferro que tem nas nossas hemácias, que carregam o nosso oxigênio, distribuem o nosso oxigênio. Então, a gente continuou desenvolvendo e evoluindo esse universo, quer você acredite que isso seja uma inteligência, aleatoriedade ou uma força divina, a gente ganhou o nosso astro, a gente ganhou o Sol há 4,6 bilhões de anos. Nesse ponto, as galáxias já tinham sido formadas. Nós temos 100 bilhões de galáxias, sendo que nós somos apenas uma. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem mais de 100 bilhões de estrelas, assim como o nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios, e a gente ganhou a estrela mor do nosso sistema planetário, que é o Sol. Na sequência, esse Sol conseguiu fazer, por meio da gravidade, o nosso sistema planetário, e ganhamos, então, nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. O nosso planeta estava indo muito bem, obrigado, quando, de repente, um objeto do tamanho do planeta Marte se chocou com a Terra, numa velocidade muito grande, mais de 40 mil quilômetros por hora. Isso fez inúmeros debris, um dos debris continuou orbitando a Terra. E vocês sabem a importância desse acontecimento? Se não tivesse esse debris que continuou fazendo órbita com a Terra, o nosso dia duraria 6 horas. Nós não teríamos aqui nesse planeta, por exemplo, a sazonalidade. Nós não teríamos a primavera e o inverno, os ciclos reprodutivos de todas as espécies. Então nós ganhamos a nossa Lua. A Lua permitiu com que a gente tivesse o ritmo circadiano. Quando vocês estudam o corpo humano, vocês vão ver que nós temos um ritmo alinhado com a natureza. As mulheres seguem basicamente o ciclo menstrual com o nosso ciclo da Lua. A Lua interfere em tudo que é água, em tudo que é maré no nosso planeta. Então, nesse momento, a gente já ganhou uma permissão de ter os ciclos. A Terra teve um eixo de 15 graus e a gente começou a ter as estações do ano. Na sequência, a Terra começou a esfriar, nós ganhamos um elemento muito importante, que é a água. A água, obviamente, no começo, como vapor nesse planeta, começou a se resfriar, e a gente ganhou a chuva. A chuva permitiu com que os oceanos surgissem. E aí, com os oceanos, nós começamos a embalar nas estruturas, nas moléculas. A gente tinha, nesse momento, o que a gente chama de sopa pré-biótica. Era uma química, aquela água tinha um monte de elemento. E como é que surgiu a gordura? Como surgiu a proteína? Como os primeiros seres vivos surgiram? É uma dúvida que todo mundo tem. Então, existem duas grandes hipóteses com essa sopa química. O que veio primeiro? O RNA ou a proteína? Como vocês já devem ter estudado, a gente precisa do RNA, que ela é a receita para a gente fazer as nossas proteínas. Mas sem a receita não faz proteína. Mas tudo bem, para o RNA funcionar, a gente precisa também de enzimas. Quem que será que veio primeiro? A nossa receita ou o nosso bolo? Então, os cientistas discutem isso o tempo todo. Existem, inúmeras teorias por trás disso, mas quem acredita que as proteínas vieram primeiro, fala assim, tudo bem, mas você tem uma proteína super complexa, de repente, por algum motivo, aquela proteína quebra e você perde completamente a ordem das moléculas daquela proteína. E aí, de repente, como é que você vai repetir aquilo? Tem que esperar mais bilhões de anos para isso acontecer? Então, talvez o RNA tenha vindo primeiro. Mas se o RNA veio primeiro, como é que a gente tinha enzima para fazer toda a passagem da receita de bolo e produzir uma proteína? Então, a gente tem essa dúvida que nunca foi saciada. Mas, neste ponto, neste momento, os primeiros seres vivos eram possíveis. A única coisa que a gente sabe é que, a partir do momento que todos os ingredientes estavam nesse mundo, a gente teve a possibilidade e a formação da vida muito rápido. A primeira forma de vida que a gente teve aqui foi há 3,8 bilhões de anos atrás, com seres muito simples. Quem lembra da aula da histologia, que viu aquelas células ali no microscópio, os seres eram procariontes. Não tinha organelo, o núcleo era solto, não era organizado. Não tinha uma carioteca organizada, não tinha muitas organelas que tinham muitas funções, eram tudo muito solto, um pouco de desordem. Era mais organizado que o meio ambiente, mas era menos organizado que os seres complexos. Eram seres simples, eram seres pequenos, microscópicos, mas eles fizeram algo muito importante para nós aqui. Essas formas de vida extremamente simples e pouco organizadas começaram a produzir um lixo metabólico. Elas começaram a produzir um lixo para conseguir ter energia. Elas usavam gás carbônico e liberavam um lixo metabólico. Esse lixo metabólico chama-se oxigênio.
As cianobactérias, que por alguns são consideradas algas e por outros uma mera bactéria procariótica, começou a produzir oxigênio. E os oceanos começaram a ficar ricos de oxigênio, só que isso foi um problema para esses seres, porque eles odiavam o oxigênio. Eles morriam com a presença do oxigênio. E eles começaram a emitir cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo. O céu ficou azul. A gente ganhou uma atmosfera. E com isso, a gente conseguiu ter uma quantidade o suficiente de oxigênio aqui para surgirem os seres eucariontes. Os seres eucariontes são aqueles que têm mais organização, um núcleo. Tem algumas organelas que ajudam esse ser a ser mais complexo, a produzir mais energia. E uma das organelas que a gente ganhou neste momento foi justamente as nossas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são basicamente uma relação de endossimbiose, endocitose. Uma bactéria comeu a outra. Essa bactéria pequenininha ficou dentro daquela célula e essa bactéria sabia fazer uma coisa: usar o oxigênio para quebrar as moléculas de glicose, usar oxigênio para quebrar outras moléculas como aminoácidos, e aí eles fizeram um bem bolado. Eles começaram a morar junto, começaram a produzir energia juntos. Um tinha um maquinário gigantesco e o outro tinha uma única função. A célula e a mitocôndria fizeram um acordo. A mitocôndria produzia energia para essa célula, e essa célula tinha todo o aparato e funcionamento para manter essa mitocôndria viva. Sendo assim, a gente começou a permitir os seres ficarem mais complexos. Então, essa é uma célula, por exemplo, de um ser altamente complexo, que é o que a gente tem hoje. Quantas células dessa nós temos no nosso corpo? Na casa de 1 trilhão. Então, aqui a gente já tem uma complexidade que a gente podia passar uma vida inteira só estudando isso. Nós temos 1 trilhão de células no nosso corpo que passou por todo esse processo de 2 bilhões de anos para conseguir existir. E aí a gente conseguia fazer a respiração aeróbia, quando mais ou menos com 550 milhões de anos atrás, a gente já tinha andado aí 4 bilhões de anos de história do nosso planeta, o oxigênio atingiu mais ou menos 13% de concentração no ar. A concentração do oxigênio no ar hoje, vocês sabem, é 21%. Com 13%, a gente teve um evento, um acontecimento muito importante aqui no nosso mundo, que chama-se Big Bang biológico, ou a explosão cambriana. Essa explosão cambriana foi que permitiu os cordados, os vertebrados estarem aqui. Ganhamos, então, uma coluna vertebral. Começamos a ganhar uma face, como vocês verão. Então, se vocês notarem essa evolução, olha a complexidade que a gente já chegou. Saímos dos átomos, lá no começo do universo, ganhamos um planeta, ganhamos um sol, ganhamos uma lua, agora ganhamos um ser vivo, ganhamos oxigênio, ganhamos estruturas mais complexas e agora a gente já ganhou uma coluna vertebral. Agora a gente ganhou um colágeno. A gente ganhou estrutura de colágeno que permite um ser maior, um ser ter mais complexidade, mais tamanho. E assim surgiram os peixes ósseos. Os peixes, para quem não sabe, são os precursores da nossa face. Quando você se olhar no espelho, quando você olhar um retrato, lembre-se que tudo isso veio desses seres totalmente primitivos e oceânicos. E os peixes, o que significa ter uma face? Você tem um lugar que tem grande parte dos seus sentidos, que te conectam com o mundo. Um ser muito simples, ele é redondo, se você olhar ele de qualquer lado, não faz diferença. Uma face dá direção. Uma face sabe ler o meio ambiente, sabe te levar para frente ou para trás, porque agora você tem um senso de direção. Isso aconteceu mais ou menos há 500 milhões de anos. Uma outra invenção muito interessante da nossa natureza foi o surgimento da camada de ozônio. O ozônio, a camada de ozônio está a 10 quilômetros até 50 quilômetros acima da superfície. Se o ozônio está na nossa altitude, ele é um poluente. Se o ozônio está na atmosfera, ele é muito interessante para proteger os raios ultravioletas. Sem a camada de ozônio, não ia ser possível existir seres terrestres. Não ia ser possível a gente existir. Não ia ser possível sair dos oceanos. O próprio raio ultravioleta, além dele acabar com a estrutura do nosso DNA, ele estraga o metabolismo do folato. A gente não ia conseguir estar aqui. Então, nós conseguimos, com essa camada de ozônio e com as cianobactérias produzindo oxigênio, a começar a sair do nosso oceano. Ele está voltando. A gente começou a sair e a migrar do oceano. Então, nessa fase,
a gente tinha os anfíbios, que eram os primeiros animais que começaram a tentar sair dos oceanos. Eles conseguiam respirar o ar, mas eles viviam no mar, eles viviam na água. Por um motivo, quando os anfíbios botavam um ovo, esse ovo era um gel, era uma geleca. Eles não conseguiam deixar esse ovo muitos quilômetros além da água. E aí, a gente conseguiu mais um avanço, como um ser vivo. Pensem que todos esses seres que eu estou citando aqui, todos esses animais, essa estrutura toda, serviram para nos ensinar a estar aqui. Então, surgiram os répteis com o ovo cascadura. Esses répteis podiam ficar longe da água, eles podiam estar bem longe daquele ambiente aquático e começar a dominar outros terrenos. A gente começou a se espalhar, os animais começaram a se espalhar pelo planeta inteiro com os répteis, e eles começaram a ficar maior. Então, de 250 milhões de anos até 66 milhões de anos atrás, os dinossauros tomaram conta do nosso mundo. E o que isso importa para a gente? Não importa eles estarem aqui, mas importa que enquanto os dinossauros estavam aqui, surgiram os primeiros mamíferos. Os primeiros mamíferos, que são os nossos irmãos, eles tiveram aí um começo, uma trajetória muito ínfima nesse planeta, nesse começo, porque eles só podiam ser muito pequenos. Qualquer mamífero um pouco maior era comido pelos dinossauros. Mas então, provavelmente, uma inteligência, aleatoriedade ou intervenção divina, um meteoro caiu na península de Yucatán, um meteoro de mais ou menos de 10 quilômetros de diâmetro, caiu na península de Yucatán, e o impacto desse meteoro causou uma poeira, e esses dinossauros ficaram sem comidas. Nenhum ser acima de 27 quilos sobreviveu por esse impacto. E por que isso adiantou para a gente aqui, está aqui hoje falando? Porque com esse impacto, os dinossauros saíram da cena, e os mamíferos sobreviveram. Com isso, deu liberdade para que os mamíferos proliferassem. E aí surgiram os mamíferos que tinham uma mão um pouquinho mais coordenada. Surgiram alguns mamíferos que a gente pode chamar de primatas, há 55 milhões de anos. Eles já tinham uma mão, eles já conseguiam ter coordenação, eles já conseguiam pegar objetos. E eis quando, depois de alguns anos, entre 55 e 15 milhões de anos, demorou um tempo para isso acontecer, com o resfriamento e aquecimento do nosso planeta, algumas florestas tropicais, que eram as nossas casas, começaram a ficar escassas. Esses primatas que moravam todos juntos numa árvore, numa floresta, começaram a ficar numa superpopulação. E como essas gramas surgiram, tomando grande parte dessas florestas, alguns primatas decidiram sair das árvores. Eles tinham que sair das árvores, era uma competição, não tinha mais lugar. E eles decidiram tentar andar. Então o surgimento da grama foi muito importante para começar a deixar os seres primatas bípedes. E isso foi uma mudança muito importante para liberar as nossas mãos de não ficar segurando no galho, mas fazer alguma coisa com elas. Por exemplo, como usar armas. Então começamos, mais ou menos entre 5 e 7 milhões de anos atrás, a andar na posição ereta. E o que isso adiantou para nós aqui? Porque a gente conseguiu dominar armas, e entramos na época que a gente pode chamar de paleolítico. O primeiro primata que a gente sabe que já tem uma característica quase humana, o último quase humano, é o Australopithecus. O Australopithecus, ele tinha mais ou menos, se você tivesse com o Australopithecus aqui do lado, ele tinha mais ou menos 1,10 m. Ele tinha mais ou menos 450 centímetros cúbicos de cérebro, sendo que um chimpanzé tem mais ou menos uns 400. Eles já tinham 20%, 10 a 20% de cérebro a mais que um chimpanzé. E esses Australopithecus tinham uma capacidade de dominar armas, de usar ferramentas. A gente entrou no Paleolítico, que é justamente o uso dessas ferramentas. E eles começaram a ficar bons nisso. Eles ainda tinham o pelo grosso. Se você encontrasse um Australopithecus, você ia achar que ele está mais próximo dos macacos do que dos seres humanos. Foi quando, há um pouco mais, uns 1,5 milhão, 1.200.000 anos, surgiu um ser um pouquinho mais elaborado. Esse sim foi o grande pulo do gato, o Homo erectus. O Homo erectus, ele teve um grande salto em relação à sua capacidade craniana. Se nós temos a capacidade craniana entre 1.200 e 1.350, o Homo erectus tinha mais ou menos 800 centímetros cúbicos de capacidade de cérebro. Já praticamente dobrou do que os Australopithecus. E esses seres aqui, se a gente considerar o sucesso nessa terra, eles foram seres de maior sucesso, porque eles viveram de 2 milhões de anos atrás até quase 100 mil anos atrás. Para a gente viver o quanto eles viveram, nós precisamos viver aí pelo menos mais 800 mil anos nesse planeta, e o que a gente não sabe se vai acontecer.
Então, o Homo erectus foi realmente quem mudou o cenário. Eles tinham capacidade de linguagem. Eles tinham mais ou menos entre 1,60 m e 1,80 m. O pelo ficou mais fino, você conseguia reconhecer as expressões faciais. Eles tinham capacidade de produzir armas tão complexas que você precisa ensinar através da linguagem que só o neurônio espelho, só a observação, não são capazes de informar. Então, o Homo erectus realmente foi o grande salto na nossa humanidade, e eles fizeram uma coisa imprescindível. Primeiro, processamento externo de alimentos, o domínio do fogo. O fogo, a gente já sabia usar o fogo. Pegou fogo numa floresta ali, eu ia lá e fazia um churrasquinho, eu comia os animais que estavam queimados, mas a gente não tinha domínio de como fazer esse fogo. E o Homo erectus foi o primeiro que teve esse domínio. O Homo erectus foi o primeiro que saiu da África. O Homo erectus, ele basicamente elevou o nosso patamar em processamento de alimento. Se você quer comer uma raiz, se você quer comer um inhame, se você quer comer uma batata doce, você precisa esquentar, não tem como você colocar uma batata doce na boca sem esquentar. Então você precisa processar esse alimento antes de comer. E o Homo erectus dominou isso. Isso permitiu com que o nosso cérebro fosse cada vez mais desenvolvido, até o heidelbergensis aparecer na jogada. É um Homo erectus mais inteligente. Eles apareceram aqui no cenário, eles dominaram várias áreas do mundo, dominaram a Europa, dominaram a África, dominaram a Ásia, e cada um deles gerou mais um irmão nosso. Então, o heidelbergensis gerou os neandertais há mais ou menos 400 mil anos atrás, na Europa. Os neandertais, se você andasse no metrô da Avenida Paulista com o neandertal, você talvez não reconhecesse que ele não é um Homo sapiens. Você ia achar que ele é um Homo sapiens um pouco mais robusto, um pouco mais parrudo, com a trave frontal do rosto mais destacada. Eles eram mais atarracados, mais fortes, mais adaptados para o frio. E eles tinham, nessa época, uma caixa craniana maior que a nossa. Se eles eram mais inteligentes, a gente ainda não sabe, mas eles não estão mais aqui. Eles tinham mais ou menos 1.500 centímetros cúbicos de cérebro. E por que a gente está falando tudo isso? Para a gente entender todas as dificuldades que passamos para a gente estar aqui. Quando a gente compara um crânio de um neandertal com um crânio humano, claramente eles tinham uma capacidade craniana maior que a nossa. Existem muitas especulações do porquê eles saíram daqui sendo tão parecidos, mas hoje a gente já sabe que mais ou menos entre 1 a 4% do nosso DNA, principalmente das pessoas que são europeias, têm DNA dos neandertais. Então, quando a gente pensa nessa fase do mundo, em 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, nós convivíamos com vários outros seres humanos nesse planeta. Não existia só o Homo sapiens. A coisa não foi simplesmente uma magia de alguém colocar a gente aqui e tudo funcionar. A gente passou muito perrengue, muito desafio, fases difíceis, eras glaciais, falta de comida, e isso tudo foi moldando o nosso ser humano, até a gente chegar no nosso ancestral em comum. Nós temos hoje, se você acredita no Adão e Eva, provavelmente é nessa época que eles vieram, porque um único ancestral, uma única família de Homo sapiens gerou todos os Homo sapiens que a gente tem no planeta hoje. Isso a gente consegue saber pelo DNA mitocondrial, que a gente vai rastreando. DNA mitocondrial, para aqueles que não lembram, ele só traz o DNA da mãe, ele não traz o DNA da mãe e do pai. O código genético da mitocôndria é só herdado da mãe, então você pode fazer uma busca de onde veio aquela árvore genealógica. Então, o primeiro ser humano que deu origem a todo o nosso planeta provavelmente viveu entre 160 e 150 mil anos atrás na Etiópia. Nessa fase, a gente ganhou o Homo sapiens moderno. Agora sim, a gente tinha essa capacidade cerebral, usar arma, linguagens, a gente já tinha anatomia para fazer tudo isso e viver em uma comunidade maior do que um grupo pequeno de 10 indivíduos. A gente já conseguia ter capacidade de conexão social. E nesse momento a gente virou justamente caçador e coletor e começamos, por exemplo, a dominar e domesticar os animais. Há 40, 30 mil anos atrás, domesticamos os cães. E aí nesse cenário, a gente ainda teve mais uma surpresa. Saiu da jogada, os neandertais foram extintos. Os denisovanos, que é outra espécie de homo, que vieram mais ou menos da região da Rússia, entre a fronteira, a caverna de Denisova, é entre a fronteira da Rússia, Mongólia, China. Nessa região tinha uma caverna, que tinha um mito de um morador, mais ou menos no século XVII, que chamava Denis. E eles acharam nessa caverna uma outra espécie de seres humanos que viveram também entre 400 mil anos até 30 mil anos atrás, que são os denisovanos. E eles também contribuíram com boa parte do nosso DNA. Então, quando a gente pensa nessa pré-história toda, a gente esquece que essas pessoas eram extremamente sábias. A gente pensa sempre através
dos registros escritos que ficaram, mas a gente não tem noção a sabedoria desses seres em relação à natureza, em relação aos ciclos da natureza, em relação às amostras de sobrevivência. Então eram seres extremamente virtuosos. Quando a gente começou a agricultura, nós entramos numa outra fase, começa o Neolítico. Nesse momento, realmente a gente mudou a vida dos sapiens. Provavelmente, se a gente estivesse vivendo com outros homos aqui nesse momento, eles seriam extintos porque a gente dominou uma tecnologia jamais dominada. Agora a gente podia plantar e ter comida até quando a gente quisesse, mas uma coisa mais importante que aconteceu nesse momento é que agora poderíamos ter especializações. A gente tem numa mesma cidade um artesão, segurança, um político, um líder, um agricultor do campo. Então, enquanto um faz a comida, o outro faz artesanato. Enquanto um faz artesanato, o outro cuida das leis. E a gente foi dividindo as funções para manter essa complexidade. E surgiram as grandes cidades, entre 14 mil anos até 8 mil anos atrás, começando as cidades que formavam em volta dos rios. Junto com a agricultura veio o direito de propriedade. Agora eu não sou mais nômade, eu preciso proteger minha terra. Eu preciso lutar pela minha terra. Eu preciso me unir com mais seres e ter essa socialização para que a gente nos proteja. Eu preciso ter uma cidade que tenha essa proteção contra a invasão do vizinho. E a gente começou a desenvolver o nosso cérebro social. E com isso desenvolvemos também o sedentarismo. Neste momento o sedentarismo foi positivo. Por que positivo? Nós vínhamos de uma fase muito difícil do mundo. Nós vínhamos de uma época onde a gente enfrentou dificuldades para obter alimento. E aí quando a gente começou a ser sedentário, nosso cérebro estava a todo vapor. E a gente pôde fazer disso uma ciência. As pessoas que ficavam sedentárias começaram a pensar em várias soluções para inúmeros problemas. E a gente começou a formar as grandes cidades, por exemplo, com a Mesopotâmia. Um dos problemas que surgiram nessa época foi justamente o problema do comércio. Como eu vou garantir que você me dá a quantidade de grãos que eu vou te dar? Se eu vou vender uma galinha para você, um grupo de aves, e você vai me dar grãos, como eu vou garantir que a gente vai ter a mesma quantidade de grãos? Através da escrita. Então, na Mesopotâmia, a gente inventou um método de negociação. A gente conseguiu desfrutar da escrita. Então, a gente teve grandes cidades nessa época, mais ou menos 4 mil anos atrás, Babilônia. Nisso, a medicina, que é onde vocês estão, começou a desenvolver. A medicina antiga, moderna, nós temos, obviamente, nesses caçadores e coletores, já a presença da medicina. Existem alguns estudos, por exemplo, com os neandertais. Um neandertal foi achado com um abscesso dentário. Dentro desse abscesso dentário desse neandertal, eles acharam sinais de camomila. Provavelmente esse neandertal estava usando a camomila como um analgésico, um antiespasmódico. Então a gente já tem o uso de árvores, plantas, folhas, tudo que tem no nosso mundo para que a gente viva melhor, com outras espécies de hominídeos, com o neandertal, com o Homo sapiens nem se fale. Nós tínhamos durante a caça e a coleta muitos rituais, muito uso de ervas, muito uso de coisas da natureza para que a gente mantesse a nossa vida. Quando as cidades começaram a surgir, por exemplo, no Egito, a gente já sabia embalsamar. A tecnologia para fazer uma múmia é uma tecnologia super complexa. Só que a gente mudou um pensamento da medicina justamente com o pai da medicina, que foi o Hipócrates. O que o Hipócrates fez para a medicina nessa época? O Hipócrates ele fez um pensamento muito diferente. Até o Hipócrates, por exemplo, a gente considerava as crises convulsivas alguma coisa divina, algum castigo divino, ou algum castigo de um demônio. E Hipócrates começou a perceber que não era bem assim, que as doenças tinham causas naturais, e que nós poderíamos intervir com o nosso estilo de vida, com a forma com que a gente vivia. Isso foi completamente disruptivo para essa época. Então Hipócrates é considerado o pai da medicina até também pelo seu juramento. Nessa época existiam muitos envenenamentos, não à toa Sócrates se suicidou justamente com um veneno. Então a gente não sabia quem era o médico e quem era o inimigo. Se o médico falasse para você tomar alguma coisa, toma que você vai melhorar. Muitas vezes você estava do lado do seu pior inimigo, e ele te dava um veneno e você morria. Então Hipócrates percebeu que aqueles que cuidam, que aqueles que curam, têm uma responsabilidade com a palavra, têm uma responsabilidade com a moral,
tem uma responsabilidade com a dignidade da outra pessoa. Então, Hipócrates realmente foi um divisor de águas para a nossa medicina. Mas nessa época, a gente pensava muito em usar a razão. Eu penso em alguma coisa, eu elaboro isso na minha cabeça, eu tenho um esboço mental do que é o momento que eu estou pensando, e eu concluí que isso pode ser verdade. Então, eu imagino uma bola rolando e uma bola quicando 2 vezes antes de bater naquela parede. Eu posso dizer que a minha teoria está certa porque eu imaginei e na minha razão ela funcionou. Usar a razão significa usar o pensamento e concluir um desfecho apenas com o pensamento. Mas isso serve para as leis da física, isso serve para a matemática, porém, para a biologia não é bem assim. Então, surge Paracelso, mais ou menos no século XVI, e ele justamente acusa o nosso pensamento racional. Agora, não vale mais só usar a razão. Para a biologia, usar a razão é pouco. Quando Newton fez as leis de Newton, ele ficou 2 anos numa quarentena, em 1687 fez o princípio da matemática, as 3 leis, lei da inércia, o princípio da lei da dinâmica, o princípio da lei da ação e da reação. O Newton fez isso tudo com a cabeça. Ele não precisou experimentar, ele não precisou observar. A observação veio com cálculos matemáticos e veio a posteriori. Mas, na biologia não era assim. Eu não posso imaginar como funciona o sistema cardíaco. Eu não posso simplesmente imaginar como funcionaria uma bomba cardíaca ou como funcionaria o metabolismo hepático. Eu não tenho como imaginar. Eu tenho que ver para crer. Não à toa, em 1490, quando Leonardo da Vinci começou a descrever os órgãos e a desenhar os órgãos, ele desenhou um ventrículo e um coração de uma forma perfeita. Só que o Galeno tinha descrito que o coração tinha praticamente uma comunicação, que o sangue ia de um lado para o outro dentro do coração. E essa informação era tão pesada que o Leonardo da Vinci desenhou perfeito, mas não contestou. Então, a contestação nessa época, como hoje, era algo muito difícil. E Paracelso veio para justamente colocar um dendê nesse tempero. E falou assim, a gente não pode simplesmente aceitar tudo aquilo que está provado. A gente tem que ver para crer. E aí a gente começou a mudar a medicina. Depois de quase 1000 anos, a medicina manteve os conceitos de Galeno, manteve os conceitos de Hipócrates, quase 1000 anos sem evolução. Obviamente tiveram pequenas evoluções, mas a gente começou a revolucionar a medicina depois do século XV e século XVI. Quando, mais ou menos em 1628, William Harvey, sim, dessa vez, esse cara desbancou o Galeno, e ele descreveu o nosso sistema circulatório com precisão. E ele descreveu que nós temos uma bomba cardíaca e que o sangue vai ser, na verdade, conduzido para o pulmão, ao invés do Galeno, que acreditava que o sangue venoso vinha do fígado e não do pulmão. E o William Harvey descreve com precisão a circulação como um todo. Nesse momento, outros anatomistas já tinham descrito, por exemplo, as válvulas cardíacas, como Leonardo da Vinci, mas só William Harvey realmente fez essa descrição completa para a nossa medicina. Então foram muitos avanços e retrocessos até a gente entender o corpo humano. O século que se seguia trouxe para a gente vários avanços, como, por exemplo, o uso do esfigmomanômetro. A gente começou a aprender a pressão arterial, estetoscópio, até a gente chegar justamente no método científico. Quem estudou a história da imunização, lembra de um cara que chama-se Edward Jenner. O Edward Jenner, ele foi um dos primeiros caras que pensou assim, a gente saiu da razão. A gente pensava na razão, imaginava um plano, e Isaac Newton fez as leis de Newton. Até então a gente começou com o John Locke a entrar no mundo empírico. Eu não posso usar só a razão, eu tenho que usar o empirismo, eu tenho que usar a experiência. Ok, mas essa experiência passiva, já está acontecendo uma experiência lá, eu simplesmente olho, observo e tomo as minhas conclusões. Mas não, agora a gente entrava numa época com Jenner, da observação de uma experiência que eu criei. O Jenner, ele foi extremamente fantástico. Nessa época as crianças estavam morrendo de varíola, e a gente não tinha muito o que fazer com a varíola. Muitas crianças morriam, e não tinham nenhuma solução. E o Jenner percebeu que as leiteiras, as mulheres que tiravam leite das vacas, elas não tinham varíola. Existia uma espécie de varíola nas vacas, que era uma varíola mais fraca que a dos seres humanos. E essas mulheres que tinham contato com essas vacas com varíola, não pegavam a varíola humana. O que o Jenner fez? Ele inoculou a varíola da vaca numa criança de 9 anos. Fico imaginando se ele tivesse Instagram.
Então, com isso, a criança sobreviveu. Não satisfeito, o Jenner, com o seu espírito científico, e agora entrando no método científico, falou assim, agora eu vou inocular nessa criança a varíola humana, vamos ver o que vai acontecer. E realmente a criança estava imunizada. Então agora, a partir do século XVIII, a gente entra numa outra era da medicina, métodos científicos. Os métodos científicos, eles vieram justamente para a gente entender um pouco mais desse universo e poder conduzir um experimento vendo a coisa acontecer desde o começo. Não era mais um experimento passivo, era um experimento ativo. O Isaac Newton fez a coisa pela razão. O John Locke falou, não, a gente não pode usar só a razão, vamos usar o empirismo. E aí a gente começou a entrar na era do experimento científico com Edward Jenner. Não pense, tente. Com isso, a gente estava também, na mesma época, avançando as tecnologias e a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, que deu start aí à grande migração do campo para a cidade. Nós começamos a viver em maiores aglomerações. Isso significa que precisamos cuidar das condições de saúde pública. Significa que a gente tinha mais gente, divisões de tarefas com maior especialização. Então, com isso, a medicina foi evoluindo, e principalmente o método científico, até que a gente começou a ter as grandes universidades de experimento. Por exemplo, em 1871, fundando Harvard. Em 1873, John Hopkins morreu, deixando 3,5 milhões de dólares, e em 1893, a gente teve a primeira faculdade de medicina da John Hopkins. Então, na Johns Hopkins, a gente teve um grande salto nos experimentos. Não só salto nos experimentos de métodos científicos, mas um salto também, o que a gente vai estudar, como a gente vai tratar, qual a responsabilidade que a gente vai ter com a população, qual é o papel do médico. Então, o médico começou a ter realmente um caráter muito mais sério, principalmente nos Estados Unidos, que até então a medicina era um fracasso. Até o surgimento de Harvard, até o surgimento da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a medicina era lastimável. E nesse ponto, a medicina subiu completamente no degrau do mundo. A medicina americana, hoje, é uma das medicinas mais de ponta, principalmente nos trabalhos científicos, nas inovações. E foi justamente com a seriedade, com o método científico e com a pesquisa que a gente conseguiu isso. Sendo assim, a gente continuou avançando e as necessidades surgiram. Controle, principalmente das medicações. Surge o FDA em 1906. Isso a gente começou a realmente ter mais organização. A medicina estava tomando corpo, tomando cara. E a gente teve ainda grandes sustos e altos e baixos. A gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial, 1917, 1918, aniquilou pelo menos 60 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mais de 500 milhões de casos. E os médicos começaram a pensar, como que a gente pode evitar isso? O mais curioso da gripe espanhola, diferente da nossa pandemia, é que quem morriam eram os jovens, entre 20 e 30 e poucos anos, e principalmente os jovens que estavam participando da guerra. E aí a gente colocou praticamente todas as cabeças pensantes, os gênios da humanidade, nesse momento, pararam, todo mundo se dedicando, uma vida para achar o tratamento e a etiologia, a causa. Ninguém sabia que existia vírus nessa época. E a gente começou a usar todo o nosso conhecimento entre método científico, toda a nossa disposição para a nossa medicina e para a nossa cura, para a gente descobrir justamente a gripe espanhola. Tiveram casos e casos de pessoas que dedicaram uma vida inteira e fracassaram em descobrir algo para a nossa medicina. E nesse momento a gente teve um boom da nossa farmacologia. Como a gente ficou pesquisando durante a gripe espanhola inúmeros medicamentos, a gente saiu da Primeira Guerra Mundial com isso na cabeça e começamos a isolar os componentes. A gente começou a ter a síntese de muitos componentes. E isso permitiu com que a gente entrasse na era dos antibióticos. A gente isolou a testosterona, isolou as anfetaminas. O que seria da Segunda Guerra Mundial sem as anfetaminas? O que seriam dos pilotos que precisavam estar acordados depois de horas ali de vigília e precisavam se proteger, estar com a cognição em dia? Eles usavam um sintético análogo à efedrina, que a gente fez chamando anfetamina. Isso tudo foi permitido graças aos estudos, graças às tentativas, graças ao domínio da química. E a gente começou a ter mais armas para cuidar dos pacientes, mas também nós tivemos nesse momento armas para piorar a saúde dos nossos pacientes.
Tudo vai depender de quanto você estuda, de como você sabe. E entre o remédio e o veneno, nós temos a dose. Então, se você não estuda, por exemplo, a farmacologia, você faz de um remédio um veneno. Isso acontece com muitos de nós. E vale a pena a gente ressaltar, nesses últimos tempos que a gente vem construindo, então, a gente começou lá no Big Bang, evoluímos para a sociedade, para as grandes cidades, humanidade, chegamos num momento que, se vocês olharem esse gráfico, nesses últimos anos nós tivemos uma explosão da população mundial. Isso é uma coisa muito alarmante no bom sentido, positivo. A gente só teve isso graças à tecnologia. Pessoas morrendo menos, pessoas vivendo mais, pessoas se alimentando melhor, menos gente passando fome, e a população mundial explodiu. Hoje nós temos aí em torno de 7,8 bilhões de pessoas morando no nosso mundo. E isso significa que nós temos uma responsabilidade gigante quando a gente pensa em tratar essas pessoas. Quando a gente pensa em quem vai cuidar dessas pessoas. São 7,8 bilhões de pessoas morando juntos, cada vez mais perto, cada vez mais aglomerado. Com o surgimento das megacidades, com mais de 20 milhões de pessoas num único lugar, nós precisamos ter muita atenção com a nossa saúde emocional, saúde mental, com a nossa saúde da população, com a nossa saúde em termos de saúde coletiva, e isso faz a nossa missão como médicos extremamente complexa. Com isso, senhores, nós podemos refletir uma coisa. Notem quantos desafios e situações possíveis que permitiriam a gente não estar aqui. Notem, no decorrer dessa linha que eu tracei de timeline em poucos minutos, quantos pontos do que eu falei, que eu fiz um resumo, em quantos pontos nós poderíamos ter pecado e não estarem mais aqui. O fato da gente estar aqui hoje é extremamente auspicioso, é extremamente improvável, era muito mais provável nós não estarmos aqui. E agora, e além de estar aqui, poder estudar tudo isso. E além de poder estudar tudo isso, poder estudar o corpo humano. Nós chegamos num nível de complexidade tão grande, tão grande, tão grande, nesses últimos tempos, que agora a gente não só isolou, a partir do projeto Genoma 1990, os 23 mil genes que nós temos no nosso Segredos da Vida, como nós isolamos os genes das nossas bactérias com o projeto do microbioma humano, como isolamos os genes de todos os homos que vieram antes, dos denisovanos, inclusive os neandertais, como agora a gente pode editar os genes com o método CRISPR. A gente pode pegar um gene e trocar o segredo da vida. Só que a gente só vai conseguir fazer tudo isso com muita dedicação. A gente só vai conseguir fazer tudo isso com muita determinação. Então, toda vez que você lembrar que você ganhou uma missão, que você ganhou um presente pela sua determinação e pela aleatoriedade dos fatos, e um presente divino de poder estudar o corpo humano e ser chamado de médico, um presente de você ter a possibilidade de intervir numa outra vida que passou por todo esse processo de 4 bilhões de anos, você tem que honrar com essa posição. E a única maneira que você pode honrar com essa posição é saber o máximo possível do que você está fazendo. É ter a fina percepção de tudo que não está apenas nos livros, mas está na sua capacidade associativa cognitiva cortical, e que você não sabe como, mas ela vai estar lá quando você precisar, e quando você puder ajudar a próxima pessoa. Senhores, a arte é longa e a vida é breve. Aproveite o tempo e estudem. E se alguém quiser fazer alguma pergunta também, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, perguntas bem-vindas, né? Eu não sei se tem tempo para perguntar, tem tempo? Tá bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta,
a ideia aqui, né, dessa apresentação era justamente a gente entender a complexidade de um ser humano. Bom, então, senhoras e senhores, um prazerzaço estar com vocês. Eu fiquei muito honrado de estar aqui. Eu fiquei muito honrado de estar aqui mesmo, de coração. E se eu pudesse me arrepender de alguma coisa da minha formação, era de não ter mais tempo. O tempo realmente corre muito rápido. Eu queria estar pelo menos mais uns 6 anos aí na faculdade. Pelo menos eu queria ter mais umas 10 aulas desses mestres nessa faculdade, porque realmente passa muito rápido. Aproveitem. Parabéns. Obrigado.